Olá, meus queridos alunos do sexto ano A e B, começando mais uma videoaula. Hoje vou fazer para vocês um reensino e finalizar esse conteúdo sobre relações ecológicas, tá bom? Vamos finalizar para nós começarmos o nosso quarto capítulo, que fala sobre constelações, estrelas e constelações, e fixar bem hoje nesse reensino, porque é a nossa última videoaula falando disso, tá bom, gente? Depois disso aí eu quero encerrar. Então, vamos começar falando que as relações ecológicas, elas se dividem em duas, são intraespecífica e interespecífica, harmônica e desarmônica. Que é isso? Intraespecífica é aquela relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica é aquela relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. As duas podem ser harmônica ou podem ser desarmônica. Quando é que eu chamo uma relação de harmônica? Gente, ela é harmoniosa quando os indivíduos envolvidos são beneficiados, todos dois. Ou quando um é beneficiado sem prejudicar e sem ajudar o outro. Aí é uma harmonia, tá bom? Quando é que ela vai ser desarmônica? Quando a interação é negativa. Um indivíduo vai se beneficiar prejudicando o outro. Aí isso é desarmônico. Esses dois exemplos tanto podem ocorrer na intraespecífica como pode ocorrer na interespecífica. As relações intraespecíficas, já falei, indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, indivíduo de espécie diferente. Eu tenho para vocês aqui, circulando para que vocês vejam bem. Intraespecífica, eu dei um exemplo de sociedade, e interespecífica, eu dei um exemplo bem aqui de comensalismo, tá? Relação entre rêmora e tubarão é uma relação interespecífica, ok? Na sequência, o que nós temos? Eu coloquei para vocês aí os tipos de relações interespecíficas. Então, nessa unidade, vocês viram que mutualismo, comensalismo, parasitismo, competição, predação e antibiose, elas são interespecíficas. Os indivíduos envolvidos são de espécies diferentes, ok? E intraespecífica? O que nós vamos ver de intraespecífica? Competição, cooperação, canibalismo, sociedade e colônia são intraespecíficas porque os organismos envolvidos são da mesma espécie. Então, aí a gente classifica como intraespecífica. E nós temos aí esses 5 exemplos, que é a competição, cooperação, canibalismo, colônias e sociedade. Na sequência, nós vamos começar aí falando um pouco sobre a sociedade. Sociedade é um tipo de relação intraespecífica, falei anteriormente, ela ocorre entre os indivíduos da mesma espécie. E se eu fosse classificá-la entre harmônica e desarmônica, ela é uma relação harmoniosa, gente, que os indivíduos envolvidos são todos beneficiados. Então, na sociedade, ocorre que indivíduos da mesma espécie se agrupam, se organizam na divisão do trabalho, tá bom? Cada um tem sua parcela de trabalho para que todos sejam beneficiados. E aí eu dei como exemplo a sociedade das abelhas, dos cupins, castores, gorilas e a sociedade humana, ok? Na sequência aí, o que é que nós temos? Comensalismo. O comensalismo é um tipo de relação interespecífica, tá? Os organismos envolvidos são de espécies diferentes. É uma relação harmoniosa, porque nesse tipo de relação, um indivíduo ele vai ser beneficiado e o outro não vai ser beneficiado, mas também ele não vai ser prejudicado, tá bom? Ele não ganha e não perde. Então, se ele nem ganha nem perde, ele não está sendo prejudicado, a relação é harmoniosa, ok? E o comensalismo acontece entre indivíduos de espécies diferentes, portanto, é uma relação interespecífica. Mutualismo. Mutualismo é um tipo de relação interespecífica, tá bom, gente? Todos os tipos de mutualismo é interespecífico. Os organismos envolvidos são de espécies diferentes, tá bom? Mas ela é uma relação harmoniosa. Ambos os envolvidos são beneficiados. Eu coloquei para vocês exemplos de links, bem aqui, que é uma associação entre fungos e algas, tá bom? O fungo, o que ele faz? Ele absorve água e sais minerais do ambiente e passa para as algas. As algas, por sua vez, têm capacidade de fazer fotossíntese, produzir alimento para ela e para o fungo. Então, eles se ajudam, tá bom? Ainda temos aqui, cupim e o protozoário. No organismo dos cupins, existe um protozoário que faz a digestão da celulose. Os cupins, eles se alimentam de madeira, mas dentro dele, ele não consegue digerir a celulose. Então, quem faz isso para ele é o protozoário.
O protozoário faz isso para se alimentar, mas à medida que ele vai se alimentar e faz essa digestão, ele acaba ajudando o cupim, que por sua vez vai se alimentar e vai conseguir se reproduzir através da alimentação dessa celulose. Então, ambos se beneficiam e eu chamo isso aí de mutualismo obrigatório, porque eles não podem se separar, tá? Um precisa do outro. Aqui ainda na sequência, tá pequenininho, mas dá para vocês verem, ó. Nós temos micorriza, coloquei 2 exemplos de micorriza, um entre fungos e raízes de plantas e o outro entre bactérias e raízes de leguminosa. O que acontece aí? A mesma coisa que nos links, tá? Os fungos e as bactérias vão absorver água e sais minerais, mandar para o vegetal vai lá, faz fotossíntese, produzindo alimento para ele e para o fungo. Então, perceba que eles se ajudam, tá? Eles precisam estar juntos. Aí é um tipo de mutualismo. Os indivíduos envolvidos são da mesma espécie, os dois são beneficiados e é obrigatório, eles não podem se separar, ok? E aí nós vamos dar sequência. Temos mutualismo que é facultativo. O que é isso, professora? É aquele que acontece, mas ele não é obrigado, não é obrigatório, tá? Os indivíduos aí eles podem se separar. Os dois se beneficiam? Sim. Eu coloquei esse exemplo das formigas, protegem os pulgões de predadores e competidores. E os pulgões secretam uma substância que vai ser consumida pelas formigas. Então, perceba que um está trocando com o outro e eles estão sendo beneficiados. Porém, isso aí não é obrigatório, tá, gente? Se as formigas se separarem dos pulgões, eles vão viver tranquilamente. Diferente dos líquens e diferente das micorrizas. Diferente também do protozoário e do cupim, que se separaram, eles vão se prejudicar. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eles podem se separar. Ainda temos aí mutualismo facultativo entre as abelhas e as flores, as borboletas e as flores, pássaros e flores. Eles têm uma parceria, eles têm uma troca, mas ela não é obrigada, tá bom? A abelha vai buscar néctar nas flores. E quando ela faz isso, ela faz a polinização, ajuda a flor aí a se reproduzir. No entanto, se a abelha parar de fazer isso, as flores vão conseguir ser polinizadas, porque na natureza o vento faz isso, a água da chuva também faz isso. Existem outros fatores que fazem isso. Então, eu chamo isso aí de mutualismo facultativo. Ele existe, mas ele não é obrigado a existir. Se separar, as espécies vão continuar vivendo, tá bom? Aí a relação ela é interespecífica, indivíduos de espécies diferentes, e ela é harmoniosa, porque todos os dois são beneficiados. Parasitismo. Gente, parasitismo nós vamos ter o parasita, tá? Que é uma espécie que vive às custas de outro organismo. E nós vamos ter o hospedeiro, que é aquele animal que vai abrigar o parasita. Geralmente, só quem ganha nesse tipo de relação é o parasita, tá bom? Ele consegue abrigo e alimento e o hospedeiro sai prejudicado porque ele adoece, tá? E o parasita consegue deixá-lo doente. Então, nós temos aí endoparasita, que são parasitas que ficam dentro do organismo, e existe o ectoparasita, que são aqueles que ficam na parte externa, na pele, tá bom? Em parasitismo é desarmonioso, a gente tá na cara aí que o parasita vai sair ganhando e prejudicando o outro, tá bom? É uma relação desarmônica e é uma relação interespecífica, porque os organismos envolvidos são de espécies diferentes. Predatismo. Tá, gente? Predatismo também é desarmônico. Aí nós vamos ter uma presa e um predador. Só quem ganha nessa relação é o predador. Ele vai devorar a presa e vai se alimentar. E a presa, por sua vez, vai morrer, tadinha. Então, ela vai ser prejudicada, com certeza. É uma relação desarmônica, tá bom? E ocorre entre indivíduos diferentes, portanto, é interespecífica. Dando sequência e finalizando, nós temos competição. Agora, preste atenção em competição, que nós temos competição que são intraespecífica, ou seja, ocorre entre organismos da mesma espécie, e nós temos competição interespecífica, ocorre entre organismos de espécie diferente, tá bom? É desarmonioso, porque na competição a gente já sabe que alguém vai ganhar e o outro vai perder. Na natureza, o que é que os animais ficam disputando, ficam competindo? Eles competem o alimento, eles competem a fêmea, eles competem território, água, luz, abrigo. Então, eles vão disputar várias coisas, tá bom? Esse tipo de relação é desarmônica e ela pode ser intraespecífica e pode ser interespecífica, ok? Então, finalizo assim a nossa revisão sobre relações ecológicas. Encerramos também por aqui esse capítulo. Eu
Tô deixando para vocês aí na plataforma o gabarito do exercício. Vai da página 34 até a página 43, eu deixei lá todo o gabarito para que vocês agora possam estar fazendo a correção, porque eu já passei essas páginas. Quem não conseguiu fazer essas páginas, aproveita o gabarito e faz agora, tá? Corrija, conserta, porque a gente não vai mais tocar nesse assunto, tá bom? Agora só o nosso capítulo 4, que é sobre estrelas e constelações. E eu estou aqui esperando vocês para nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus, tá? E um abraço.